Plantcast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas. Olá, estamos iniciando mais um episódio do Plantcast, o primeiro podcast sobre nutrição e fisiologia de plantas do Brasil, organizado pela empresa ICL. Eu me chamo João Paulo Silveira, estou como gerente de desenvolvimento do mercado na ICL, na diretoria Centro-Sul, e hoje serei o host desse nosso episódio. Para compor a mesa aqui desse nosso episódio, eu chamo ele, que é o Anderson, consultor de desenvolvimento de mercado na Comercial RS Norte. Anderson, seja bem-vindo ao nosso Plantcast e eu convido você aqui para compor a nossa mesa. Olá, João. Olá a todos os ouvintes. Obrigado pelo convite para estarmos participando desse episódio do podcast, onde vamos discutir sobre a cultura do trigo, uma cultura que tem se mostrado, né, João, cada vez mais importante aí para a sustentabilidade do produtor rural, gaúcho e de outras regiões do Brasil também, né? E quando falamos em sustentabilidade, né, João, precisamos falar em rentabilidade, produtividade, que é influenciada diretamente pelo foco da nossa discussão de hoje, que é melhoramento e nutrição da cultura do trigo. É isso aí, Anderson. Hoje vamos falar dessa cultura, que é uma cultura tão importante para nós. E para nos ajudar aqui, e abordar sobre essa cultura, a gente chamou um especialista que trabalha há muito tempo com essa cultura. Convido ele para compor a nossa mesa. Tiago, seja bem-vindo ao nosso Plantcast. Hoje nós estaremos abordando o tema, né, trigo, melhoramento e nutrição para a maior rentabilidade do produtor. Então, Tiago, seja bem-vindo e eu pediria, Tiago, para você se apresentar aí aos nossos ouvintes aí. Olá, saudação a todos os ouvintes, Anderson, João Paulo, grande honra estar aqui com vocês nesse podcast, podendo contribuir um pouco, né, e trazendo algumas informações sobre a cultura do trigo, que é uma cultura apaixonante, né? É uma cultura bastante técnica e, para mim, é uma das mais belas culturas que nós cultivamos hoje aí no mundo, né? Então, falar um pouco de mim, eu sou engenheiro agrônomo, né, formado pela Universidade de Passo Fundo, sou natural de Guaporé, aqui no Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha, né, próximo a Bento Gonçalves, região pouco tradicional com trigo, né, então tive a oportunidade de conhecer a cultura durante a faculdade, trabalhei alguns anos, 4 anos, numa empresa de melhoramento de soja, onde pude me apaixonar pelo melhoramento genético de plantas e, posteriormente, tive a oportunidade de entrar na Biotrigo e já se passaram 10 anos aí dessa aventura, né? E digo que durante esses 10 anos a gente nunca aprende o suficiente e cada dia a gente sai daqui de dentro da Biotrigo com muito mais informação e ainda mais motivado para trazer cultivares ainda melhores que tragam melhor resultado para o agricultor. Então, essa é a nossa grande missão. E dentro desses 10 anos eu pude aprender um pouco mais também sobre gestão. Então, eu tenho MBA em Marketing com ênfase em vendas pela Fundação Getúlio Vargas. Tenho também MBA em Gestão Comercial e Prospecção na Fundação Dom Cabral. E também finalizei o curso de gestão comercial visando marketing e vendas na Fundação Getúlio Vargas também, né? Então, meu foco está bastante hoje em cima da gestão, né? E também na visão mercado, lógica, do trigo, né? Principalmente no que tange a genética, né? Então, toda essa expansão que a gente vê no trigo do Brasil e tudo mais vem pela visão e demanda, né, dos agricultores, dos consultores que estão no campo, então que eles nos buscam, né, e a gente via genética vem buscando atender cada vez mais essas demandas, né? Será muito legal esse nosso bate-papo e a gente vai explorar bastante o seu conhecimento, né, compartilhando aí muitos ensinamentos, tanto para nós quanto para os nossos ouvintes. E para a gente dar o pontapé inicial aqui, Thiago, eu já faço a pergunta para você, de qual que é a importância, né, para você abordar um pouquinho, qual é a importância dessa cultura para o sul do Brasil e para o Brasil como um todo? Ótima pergunta, João.
o trigo ele tem uma grande importância econômica para o país em termos de receitas, né? Então, hoje a gente está falando em mais de 10 milhões de toneladas produzidas no país, né? 5 delas foram produzidas agora nesse último ano aqui no Rio Grande do Sul, né? Então, o impacto é bem grande, né? E tem uma importância muito grande para o agricultor, principalmente, né? Porque é uma cultura que traz renda para ele num período do ano onde a gente não tem muitas alternativas para que a gente possa fazer dinheiro, né? Então, que é o período do inverno. Então, ainda hoje o trigo é uma das culturas mais rentáveis para esse período do ano. Então, hoje, juntamente, né, com outras culturas de inverno, a gente consegue aí ter uma série de benefícios agronômicos, tanto na parte de conservação do solo, preservação da fertilidade, né? Toda essa questão de manejo de plantas daninhas que a gente consegue melhorar muito do sistema produtivo quando a gente introduz o trigo no sistema, mas principalmente quanto vamos dizer assim, a questão dos benefícios financeiros, né, os benefícios econômicos que a gente tem. Então, no qual o agricultor consegue diluir muito bem os riscos, os custos fixos da propriedade, né? Então, despesa de maquinário, mão de obra, enfim, né? E com tudo isso deixa esse agricultor financeiramente muito mais saudável, né? Então, trazendo aí uma série de benefícios, como eu falei, tanto agronômicos como financeiros aí por toda essa utilização da cultura. E também, né, está diretamente ligado ao nosso prato, né? Diariamente aí, tirando quem é celíaco, né, Anderson e João Paulo, os demais aí, praticamente todo dia a gente se alimenta aí de alguma coisa que contenha trigo, né? Então isso é muito gratificante para nós aí em termos de melhoramento, né? Poder estar contribuindo com o prato aí de cada brasileiro aí todo dia. Não, legal, Thiago. Com certeza a cultura aqui ela é muito importante quando a gente olha, né, no âmbito agronômico, né, pela questão do sistema produtivo, como você muito colocou, e também olhando no quesito econômico, também é uma cultura importante porque ela acaba compondo, né, a receita do agricultor nesse período, né, que é um período que, como você muito bem abordou aqui, né, é um período que muitas vezes a gente não tem muitas opções de cultivo e aí ela entra como uma opção aí, uma alternativa muito interessante para tornar, né, a propriedade rural mais rentável. E nesse aspecto, você comentou aqui, Tiago, a questão do melhoramento genético. Eu queria explorar um pouquinho mais nesse tema, no quesito assim, o quanto que o melhoramento genético ele tem contribuído para, né, para o crescimento, principalmente da área cultivada, produtividades e tudo mais. Ótimo questionamento, João Paulo. O melhoramento foi o que proporcionou os grandes saltos de produtividade, que é o que o agricultor busca, mas eu vejo que o melhoramento está contribuindo muito na questão segurança do agricultor, né? Antigamente a gente perdia trigo muito fácil, tanto por doença ou por chuvaradas, enfim, era muito fácil perder muita produtividade ou praticamente não colher, né? Hoje, com as cultivares que a gente tem, né? Então se evoluiu tanto no aspecto de características visuais, né? Vamos dizer, porte, tipo de planta, arquitetura de planta, né? Mas se evoluiu muito na questão aí quanto à questão doenças, né? Principalmente aquelas doenças de difícil controle, onde o agricultor muitas vezes não tem ferramentas disponíveis para fazer o controle, como elas a Bruzone, por exemplo, né? Que é o que possibilitou a gente poder botar um pé no cerrado, né? Mas também outros fatores, né? Como germinação da espiga, debulha natural, entre outros fatores, né? Que o agricultor não tem ferramentas, ele não pode ir lá na agropecuária, na cooperativa, comprar um produto e aplicar para proteger contra a germinação da espiga, para proteger contra a brusônia. É muito difícil isso acontecer, né? Então, o melhoramento ele tem um papel fundamental nessa questão. E também
em termos de produtividade, né? Então, que isso evoluiu em termos de rendimento, né? Eu lembro que tem alguns artigos aí que falam na década de 80, aí se comemorava os 1.500 quilos por hectare, né? De potencial produtivo. Hoje a gente fala aí, ano passado, que foi um ano excepcional, aqui para o Rio Grande do Sul, a gente teve uma chuva de lavouras aí com mais de 100 sacas por hectare em áreas grandes, né? Então, ou seja, o trigo hoje tem maior potencial genético de produtividade por hectare do que a própria cultura da soja, que é a principal cultura que tem hoje, né? Então, quando o clima, né, mais manejo funcionam bem, a genética pode corresponder a todo o seu potencial. E o ano passado aqui a gente pôde comprovar o quanto potencial de rendimento a gente tem, né, e quanto a gente pode evoluir em termos de produtividade na cultura do trigo. Que legal, Thiago. Eu sempre costumo, nas conversas com os agricultores, sempre mencionar que o melhoramento genético ele trabalha com o potencial, né? O máximo que a gente pode extrair da cultura. E depois, claro, né? A gente tem que trabalhar muito bem o manejo para que a gente consiga chegar mais próximo possível desse potencial que é expresso lá na semente, né? Que é expresso de fato, né? No melhoramento genético, né? Daquela cultivar, né? E depois nós vamos falar um pouquinho de manejo, mas calma aí, Anderson. Primeiro eu quero fazer uma outra pergunta aqui para o Tiago, porque ele abordou aqui Cerrado. Sabe, Tiago, tempo atrás eu estava rodando no Mato Grosso do Sul e eu observei uma propaganda lá de dia de campo com a cultura do trigo. Rapaz, eu li umas 3 vezes para ver se estava certo mesmo, né? Mas de fato era isso mesmo. E me chamou muita atenção, sabe, Tiago, da expansão, né, dessa cultura, né, para os cerrados. E como uma alternativa, né, muito interessante aí, pensando, né, numa segunda safra. Eu gostaria que você abordasse um pouquinho mais sobre a sua visão em relação a essa expansão, Tiago, no quesito cultivares e no quesito, né, de quais são os benefícios que a cultura do trigo, né, ela teria entrando nesse sistema, né, de segunda safra, pensando nos cerrados. Perfeito. O Cerrado ele tem alguns desafios a mais que a gente aqui no Sul, né? Então, não é qualquer genética que vai para lá. Como eu falei, a gente evoluiu muito em termos de genéticos, né, em características genéticas, principalmente, né, dentro das regiões tropicais, né? Então, o trigo ele vem avançando no Cerrado, Mato Grosso do Sul, até Goiás, Minas, Bahia, agora entrando no Mato Grosso, né? Muito voltado para esse intervalo, né? Principalmente com a segunda cultura, né? O trigo nunca vai ser o pioneiro de uma área, né? Vai ser a cultura pioneira que vai entrar numa área recém-aberta ou algo nesse sentido. Não, ele vai entrar naquelas áreas onde o sistema produtivo já está equilibrado, né? Nós temos uma fertilidade, nós temos já um solo corrigido, né? E uma fração dessa área pode entrar com trigo e isso vem trazer uma série de benefícios para o sistema, né? A gente fala muito em sistema aqui, né? Então, que envolve toda a questão genética, culturas e manejo, né? E dentro desse sistema, o trigo começou a entrar no cerrado para fazer a rotação, principalmente nos pivôs de hortaliças, né? Para reduzir a população de nematóides. O trigo tem um fator de reprodução negativo, né? Então, ou seja, ele reduz a população de nematóides. Então, nesses pivôs, começou a se introduzir a cultura. O pessoal lá foi gostando, começaram a introduzir o trigo na condição de sequeiro também, né? Adequaram muito a épocas, janelas de semeadura, né? Então, foram testadas cultivares. Hoje, a gente, como empresa de melhoramento, nós temos um programa exclusivo do Cerrado. Então, são materiais que são exclusivos de lá, eles não vêm aqui para o Rio Grande do Sul, eles não permeiam outras regiões, né? Por causa das particularidades que são necessárias para o trigo andar lá, né? Resistência à brusone, tanto na folha como na espiga, é um dos pré-requisitos, né? A questão da tolerância, maior tolerância à seca também, principalmente na condição de sequeira, é muito importante, né?
E isso vem crescendo e expandindo, né? Principalmente com a expansão do trigo, da utilização do trigo para etanol, né? O Mato Grosso está com uma visão já bem interessante, o Mato Grosso do Sul já vem expandindo, né? Os moinhos também, por logística, vem se interiorizando, então, ou seja, construindo plantas mais no interior, né? Principalmente buscando uma logística mais próxima, ou seja, a produção do trigo à volta do moinho, né? Então, tem vários grandes moageiros aí se instalando, tanto no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas, Goiás, né? Bahia também, né? E hoje os moinhos se concentram muito no litoral, visando o trigo importado, né? E hoje, pela genética, a gente tem uma qualidade excepcional que a gente consegue atender com trigo nacional aí as demandas que eles têm. Então, logisticamente e por questão de impostos e tudo mais, né, eles ficam muito mais competitivos utilizando o trigo nacional e principalmente próximo às suas plantas, né? Então, isso vem trazer aí uma série de benefícios para essa região, né, que pode introduzir mais uma cultura, visando também, né, os problemas que a gente tem com milho safrinha, principalmente com cigarrinha, né, enfesamento e outros problemas, né? E o trigo acaba entrando aí como uma grande alternativa, principalmente para essas regiões aí, trazendo boa rentabilidade para os agricultores também. Que legal, Thiago. Então, olhando aí num futuro próximo, tu acredita que essa cultura ela tende a se expandir de forma rápida aí para as regiões dos cerrados aí, então? Eu acredito que sim, João Paulo. O Cerrado é um dos grandes celeiros que a gente tem, né, no país, o qual a gente pode expandir bastante ainda em termos de porcentagem de área cultivada, né? Vamos dizer, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, né? A gente já está, vamos dizer assim, muito próximo a um limite de área saudável, né? Então, de 30% das áreas cultivadas, né? E o cerrado, hoje, a gente utiliza aí menos de 5% ainda, né? Então, ou seja, tem muito espaço que a gente possa crescer e expandir a cultura. Claro, adequando genética, manejo, né? E o sistema produtivo aí para que tenha um encaixe para a cultura, né? E também que tenha demanda, né? Então, ou seja, com a implantação dessas plantas de moagem interiorizadas aí, a gente pode ter um mercado bastante líquido, né? E também que consiga deixar competitivo, né? E melhorar muito a questão logística, né? Hoje, né? O pessoal nos questiona muito, né? Ah, o Brasil vai ser autossuficiente em trigo. Eu digo assim, eu acho bem difícil que a gente consiga ser nos próximos 50 anos. O nosso problema não é produzir, o nosso problema é armazenar. Se a gente armazenar 12 milhões, 13 milhões de toneladas aqui dentro do país, a gente não consegue mais receber soja, a gente não consegue mais receber milho. O Cerrado vive, infelizmente, né? Tive conversando com alguns clientes de lá, muitos deles estão com milho a céu aberto, estão com culturas a céu aberto lá, porque não tem capacidade estática de armazenagem. Então, esse vai ser o fator limitante também pela questão logística, né? Que ela toda hoje em cima de caminhões, né? E estradas aí, infelizmente, mal conservadas ainda, né? Então, tem um custo muito elevado e tudo isso deve impactar aí a um longo prazo aí para a gente ser autossuficiente. Então, a gente vai ainda ter que exportar muito trigo aqui do Rio Grande do Sul, vai ter que exportar trigo do Paraná, né? E o Nordeste lá vai ter que importar trigo da Rússia, trigo dos Estados Unidos, da Argentina, né? Principalmente por causa de logística. Perfeito, Thiago. São alguns gargalos ainda que a gente tem ainda, né, quando olha no setor do agro, né? Mas com certeza também trazem bastante oportunidades para nós, né, olhando para o futuro, né? Não, legal. Agora o Thiago fez o trabalho dele lá, Anderson, né, trouxe para nós uma excelente genética que vai trazer aí, né, expressar seu alto potencial, um alto potencial, né, produtivo. E aí aquilo que eu mencionei anteriormente, né? O agricultor vai lá, coloca a semente lá no campo e a gente tem, né? Já tem definido ali o seu potencial produtivo. E aí cabe a nós, né, engenheiros agrônomos, trabalhar, né, de forma muito adequada com o manejo para que a gente tenha menos perdas, né? E a gente consiga atingir chegar mais próximo possível desse potencial produtivo.
E aí, Anderson, quais são os pilares aí, né? Ou de que forma a nutrição pode contribuir para que a gente consiga alcançar ou chegar mais próximo desse teto produtivo aí que vem dentro da genética das cultivares de trigo aí? Exatamente, João. A gente teve um avanço muito importante no melhoramento genético da cultura do trigo, com empresas como a Biotrigo fazendo um excelente trabalho. E hoje temos genótipos com alto potencial produtivo, mas esse potencial produtivo precisa ser expresso. E é aí que a nutrição ganha uma importância muito grande. E aí, quando a gente pega essa semente que está sendo semeada no campo, já começa ali a importância da nutrição. A gente tem o zinco nesse momento como um dos nutrientes que ganha bastante destaque, por estar relacionado ao processo inicial ali de enraizamento, mas não para por aí. Todo o crescimento e desenvolvimento da planta, ela precisa de uma nutrição. E aí eu gostaria de destacar um ponto, uma nutrição em equilíbrio, porque tanto a deficiência quanto o excesso do nutriente pode levar a um crescimento e desenvolvimento da planta desequilibrado, certo? Pode favorecer doenças, outros fatores. Então, começamos com enraizamentos, zinco muito importante. Chega um momento que é bastante essencial ali no crescimento e desenvolvimento da planta do trigo, que é o perfilhamento, onde geralmente a entrada do nitrogenado convencional é bastante comum. E aí, quando a gente pensa nessa entrada da ureia de modo convencional, é preciso considerar não somente o suprimento do nitrogênio, mas também a assimilação desse nitrogênio pela planta. Aí entra o molibdênio, importante para nitrato redutase, uma enzima-chave nesse processo, propriamente o enxofre, porque ele é constituinte de alguns aminoácidos que vai fazer parte de proteínas. Então, João, não é bem simples, não é apenas aplicar o nitrogênio, é considerar o equilíbrio de outros nutrientes, não só macro, mas também micronutrientes, como o molibdênio. E aí vai avançando com elongação, emborrachamento, e chega lá no final, a gente ainda pode perder potencial produtivo, porque imagina só as espiguetas formadas, a gente tem um número ali de grãos já definidos, mas se a gente não tem o enchimento desses grãos, a gente está limitando o potencial produtivo. E aí os nutrientes também estão relacionados nesse processo, como o magnésio, potássio, bório e fósforo. Então, veja só, desde o do enraizamento até o processo de enchimento de grãos, os nutrientes têm uma importância muito grande. E aí, né, Tiago, quando a gente fala em produtividade, é bastante importante considerar volume, mas na cultura do trigo tem uma especificidade ainda maior, que é questão de qualidade, que tem uma importância muito grande. E aí, conversando aí com o Giovanni Faca aí da Biotrigo, eu lembro dele comentar de quanto tem sido abordado esse tema na cultura do trigo, que é qualidade. Puxando para o nosso lado de nutrição, a importância de qualidade está muito relacionado à metabolização desse nitrogênio, relacionado a molibdênio, relacionado também a enxofre, ou seja, proteínas que conferem melhor qualidade de panificação. É isso mesmo, Tiago? Quando a gente fala em qualidade, a importância no trigo é ainda maior? Exatamente, Ederson. A qualidade ela é bastante ligada à qualidade da proteína, né? Quando a gente fala em W, em força de glúten, né? Em estabilidade, todos esses parâmetros que nós avaliamos aqui para o material avançado avançar e principalmente para a gente dizer se ele é pão, se ele é melhorador, o que ele é, né? A questão nutricional está diretamente ligada, principalmente quando a gente fala aí em nitrogênio, né? Então, sabe que 16% aí da proteína é composta de nitrogênio, né? O enxofre, ele acaba ligando essas proteínas, né? Então, melhorando a assimilação desse nitrogênio também, assim como o molibdênio, níquel, o zinco, né? São nutrientes aí altamente importantes para que a gente possa expressar o máximo potencial genético da qualidade, né? Então, com qualquer cultura, né, Anderson, a gente colhe o que tem no solo, né? Então, o que acontece? Se a gente tem boas condições de clima, o fator sobre solo, temperatura, umidade, luminosidade, toda essa questão, né? Se a gente não tiver uma base bem feita, né, aonde que a planta possa se alimentar, né, não adianta a parte de cima estar bem, né? O que a gente viu ano passado, né?
por que que lavouras, muitas vezes, né, só com uma cerca de divisa ou uma estrada, de um lado, né, estava dando 110, 120 sacas por hectare, e do outro lado da cerca ou do outro lado da estrada, a mesma cultivar, vamos dizer assim, né, estava entregando 60, 70. Será que choveu mais de um lado, menos do outro? O que aconteceu? Né? Então, isso impacta muito a questão da fertilidade. O que tem no pé da planta, o que está na boca da planta, né, Anderson? Então, hoje, a cultura do trigo, ela é, não só o trigo, mas todas as culturas, elas são limitadas pelo fator fertilidade, né? Pelo arranjo, pelo equilíbrio da fertilidade, né? Muitas vezes a gente se preocupa em colocar NPK só, né? Vai comprar um adubo, quanto tem de nitrogênio, quanto tem de fósforo, quanto tem de potássio, né? Só que esquece de todos os outros elementos que estão ali, né, que contribuem diretamente para a produtividade e principalmente para a qualidade, né? Hoje, estudando o trigo no mundo, né, Anderson, eu nunca vi uma cadeia tritícola prosperar sem qualidade, né? Então, é um trabalho que a gente faz, que está na nossa mão, que é melhorar geneticamente os materiais, sim, mas a gente precisa aí de um reforço em termos de fertilidade muito grande, né? E isso vai trazer benefícios não só para trigo, né? Vai trazer mais produtividade para soja, mais produtividade para o milho, canola, enfim, qualquer cultura que o agricultor for cultivar nessa área aí, né? Ele vai conseguir melhores resultados. E outra ferramenta muito importante, né? É que ele consiga conservar, né? Essa nutrição nesse solo, né? Que ele não perca aí por erosão laminar, que ele não perca por lixiviação, que ele tenha formas, né, manejos que ele consiga ter essa conservação dessa fertilidade, né? E hoje se fala muito em carbono, né, Anderson? Então, hoje a agricultura é a maior fonte aí de carbono neutro do mundo, né? Então, como é que a gente constrói isso junto com a fertilidade, né? Então, a fertilidade hoje é um tema, assim, muito discutido aqui dentro. O Giovanni, que é meu colega aí, gerente de experimentação, ele faz uma série de trabalhos na parte de fertilidade, ele estuda muito a fertilidade, né? Então, para que a gente possa levar, além da genética para o agricultor, uma série de informações, né? E essas parcerias que a gente faz com empresas como a ICL aí, nos ajudam muito a ter boas ferramentas, né? A discutir, né? E enriquecer principalmente os diálogos de posicionamento aí, de fertilidade, demanda nutricional das cultivares da Biotrigo. E um fator importante, Tiago, quando você traz da importância da qualidade dos grãos, o enxofre como um elemento bastante relacionado a essa qualidade, por estar relacionado à produção de proteínas que conferem melhor qualidade de panificação, a gente tem uma situação bastante corriqueira aí de deficiência desse elemento no solo, né? E quando você traz também a questão de termos esse nutriente disponível durante todo o ciclo, é importante também considerar eficiência no fornecimento de fertilizantes, né? Quando a gente tem fertilizantes de eficiência aprimorada, né? Conseguindo suprir durante todo o ciclo esse nutriente, não só enxofre, mas também pensando em boro, pensando em nitrogênio. E aí, falando em nitrogênio, é bastante caracterizado, né, tanto o excesso como a deficiência de nitrogênio predispondo a cultura do trigo, assim como outras culturas, a maior ocorrência de doenças. E esse ano a gente tem uma predisposição ainda maior a doenças, porque estamos em um ano de El Niño, com maior ocorrência de chuvas, maior possibilidade de ocorrer manchas, bacteriose, e aí sim, equilíbrio nutricional está mais ainda em pauta. Não só o nitrogênio, o cobre importante para a lignina, o enxofre, como a gente já comentou, também importante para enzimas que defende as plantas contra as doenças, propriamente magnésio, potássio e outros nutrientes, né? Como que você vê, Tiago, o melhoramento genético contribuindo também para termos genótipos mais resistentes a doenças? Ótimo apontamento, Anderson. A gente sim se preocupa em trazer materiais aí com bons níveis de segurança, né? Hoje a questão doenças, né, é bem relativo em termos de nutrição, né? Vamos dizer assim, a planta não se comporta diferente da gente, né? Então, quando a gente está bem nutrido, eu não estou falando aqui em comer pouco, né? Ou comer muito, mas sim comer certo, né?
Então, a planta ela tem a mesma visão, né? Então, ou seja, se ela tem a disponibilidade de nutrientes que ela precisa e ela está bem nutrida, ou seja, com equilíbrio nutricional, ela é uma planta muito mais resistente, né? Principalmente quando a gente fala em manchas foliares, né, Anderson, que é uma doença bem constante aí. Esse ano a gente está observando bastante pressão de mancha, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, principalmente nessas lavouras que foram semeadas, né, e que foi feito os nitrogênios antes daquela semana do tornado ali, do ciclone que a gente teve, né? Então, com todo aquele volume de chuva, que muito nitrogênio se perdeu, né? Então, a gente vê que essas lavouras estão andando de forma muito mais amarelecidas, né? Então, ou seja, a mancha está entrando mais forte, né? O potencial produtivo já está mais enxuto, né? Outras doenças também avançando, tanto o ídio como ferrugens, né? É, e isso vai seguir até o final da construção da produtividade dessa lavoura, que já vai estar limitada, né? Aí, o problema é a cultivar, que é muito suscetível, não sei o quê, né? Só que daí a parte da fertilidade está faltando, né? Então, vamos dizer assim, muitas vezes a gente culpa a genética, né, por todas os problemas, todas as deficiências que a gente tem, né? Mas se a gente trabalhar o equilíbrio entre fertilidade, né, a nutrição adequada aí para essas plantas, elas se tornam muito mais resistentes, né? A gente, como melhoramento, né, tem muitas gangorras dentro, né? Quando a gente coloca soca gene de resistência às doenças, né, esses genes roubam o espaço de genes de produtividade, né? Então, para a gente ter uma resistência, uma imunidade, eu diria assim, à doença, vamos dizer assim, chegar ao ponto do agricultor não ter que fazer mais fungicida na cultura do trigo, quantas sacas por hectare ele está disposto de abrir mão de rendimento dessa mesma área, né? Então, são antagônicos, né? E quando a gente observa o comportamento de mercado de materiais, né? O nosso material mais suscetível às doenças é o Tebil-Toruc, né? E ele está no mercado aí desde 2014. E esse trigo, a gente tem dificuldade de tirar ele do mercado e substituir ele do mercado. Por quê? É um trigo muito produtivo, né? Então, o agricultor ainda, mesmo ele sabendo que é um material mais suscetível às doenças, ainda aposta nele porque sabe que ele responde em produtividade. Então, hoje, a principal demanda do agricultor é rendimento, né? A questão do manejo, ele vai buscar adequar. Em alguns momentos ele vai se frustrar, não trabalhou o suficiente que o material precisou e tal. E assim, hoje eu diria que é um dos caminhos que o melhoramento genético vai tomar, que é buscar maior potencial, né? É buscar qualidade superior, né? Então a gente vem trabalhando forte em cima desses quesitos, né? E trazendo segurança, né? Então resistência, né, mais acentuada naquelas que o agricultor não tem ferramenta, né? Onde não tem fungicida, aonde não tem inseticida, onde não tem uma ferramenta, né, que ele possa atuar diretamente, né? Nas outras, né, que a gente tem, né, tanto a gente pensar aí manchas, oídios, ferrugens, né, que tem fungicida aí a rodo no mercado aí para ele poder utilizar e controlar essas doenças, né, e manejar direitinho para proteger essa planta. Se a gente puder colocar mais genes de produtividade, mais genes de rendimento, a gente vai colocar, né, e trazer um material equilibrado, sim, mas não o mais rústico e pouco produtivo, né, porque tu acaba colocando aí genes de resistência, inclusive à produtividade, que é o que o agricultor não quer. Ô, Thiago, você comentou aqui algo que eu até notei aqui. Existe uma diferença grande, né, de a gente estar bem alimentado para bem nutrido, né? Muitas vezes a gente está com a barriga cheia, né, que é bem alimentado, mas quando a gente vai analisar, a gente muitas vezes não está bem nutrido. E aí até trago aqui alguns dados, que reforçam isso, né? Hoje, aproximadamente aí 20% da população global, ela é deficiente em zinco. E se a gente for analisar, tem muitos outros estudos que mostram, né, trazem esses dados para a gente. E aí, nesse quesito,
nós hoje da ICL, a gente vem trabalhando e a gente vem puxando uma bandeira, né, levantando uma bandeira muito forte, que é a questão da biofortificação. O que que é biofortificação? Biofortificação é eu nutrir bem a planta para que a planta transfira esses nutrientes para o grão e aí eu tenha um produto final com mais nutrientes, né? E vai trazer uma série de benefícios para a população de forma geral. É, qual é a sua visão, Tiago, em relação a essa questão, essa temática de biofortificação? Você vê que é uma tendência ou é algo que está ainda distante? Qual que é a sua... eu queria ouvir um pouquinho você em relação a isso, sabe? Ótimo questionamento, João. Eu vejo com bons olhos, né? Tanto porque a gente já tem determinadas experiências aí, por exemplo, a própria farinha de trigo, né? Ela é enriquecida artificialmente, vamos dizer assim, dentro do processo de moagem com ácido fólico, né? Então, principalmente aí para gestantes e tudo mais, ele tem um benefício bem grande, né? O próprio sal de cozinha, né? Ele vem enriquecido com iodo, né? Então, ou seja, por que a gente não pode fazer isso com os grãos, né? Eu vejo assim que dentro das cadeias de valor, João, então, ou seja, quando a gente for trabalhar com produtos premium, né, a gente vai conseguir capturar valor, inclusive, em cima disso, né? Então, ou seja, trabalhar a parte de fertilidade. Hoje, na cadeia de sementes, já se faz isso, né? Tem muitos multiplicadores, né, parceiros nossos aí, que já trabalham uma fertilidade, uma nutrição muito boa na planta mãe, vamos dizer assim, para entregar uma semente melhor nutrida e isso corresponde a uma melhor qualidade dessa semente na sequência, né? Principalmente quando a gente fala em soja, né? O trigo ainda tem um potencial para a gente estudar mais e buscar mais informação, né? Então, eu vejo que isso pode se tornar, em termos de futuro, aí uma cadeia de valor, no qual a gente possa trabalhar essa questão nutricional, né? Plantas bem nutridas, fornecendo grãos com melhores níveis nutricionais e a gente consiga capturar a valor aí do consumidor aí por ofertar um produto com esse perfil. Legal, Tiago. Até abro um parênteses aqui. Dias atrás eu estava em conversa com o professor Bebeto, da UFLA. Ele é um grande idealizador nessa questão e trabalha muito, né, nessa questão de biofortificação. E aí ele trouxe algumas informações que fez eu refletir bastante, sabe? Até compartilho aqui com vocês. O nutriente, quando a gente pega um nutriente químico, né, nós, seres humanos, a gente consome, né, pode ser até mesmo um polivitamínico ou algo nesse sentido, o aproveitamento no nosso organismo ele é muito pequeno, muito baixo. Até lembro que o professor falou na ordem de 10%, ou seja, de tudo que eu estou consumindo um polivitamínico, o meu organismo ele consegue aproveitar 10%. Quando a gente faz a biofortificação, ou seja, né, eu tenho um grão, por exemplo, de trigo biofortificado com altos níveis de determinados nutrientes, e eu consumo esse trigo, né? Por ele estar já incorporado a algum composto orgânico ali dentro do grão, o aproveitamento do nosso organismo ele passa por uma ordem de 90%. Ou seja, então, se a gente buscar alimentos biofortificados, é, biofortificados, que é diferente de enriquecidos, né? Com certeza, o nosso organismo ele vai ter um aproveitamento muito melhor e, por consequência, nós vamos estar bem nutridos. Não só bem alimentados, mas também bem nutridos. Só queria abrir esse parênteses, porque eu acho que é uma colocação aqui importante. Sei que tem bastante ouvintes aqui, né, que nos acompanham, e esse tipo de informação, né, é uma informação legal de a gente compartilhar, e é algo que aqui eu reforço, é algo que nós da ICL nós estamos trabalhando forte para levar isso para o mercado. E a gente, né, conta com diversos apoiadores que acreditam nisso também, né, de levar alimentos biofortificados e com isso impactar, né, na população humana, né, trazendo mais nutrição para as pessoas. Com certeza, João, faz todo sentido, né? E acredito muito aí que possa ser uma forte tendência de futuro. O consumidor ele vem buscando cada vez mais essa linha saudável, né? Mais saudável, mais orgânica, muitas vezes, né? Ou seja, ele está
suscetível a pagar mais por um produto de melhor qualidade. Indo já quase aqui para o final do nosso Plantcast, eu queria ouvir de você, Thiago, quais que são as perspectivas que a gente olha, né, o trigo na área de melhoramento genético para o futuro aí? Ótimo questionamento, João. Em termos de melhoramento, a gente vem estudando aí várias frentes, né? Então, como citei antes para ti, né, nós temos aí vários programas, né? Então, no Brasil são 4 programas, né? Então, separados aí por regiões, né? Então, para que a gente possa trazer os materiais, vamos dizer assim, com melhor desempenho para dentro de cada região, né? Além disso, a gente tem uma série de estudos muito fortes em cima da melhor resistência à giberela, que é uma doença aí que causa bastante perdas quantitativas lá para o agricultor, mas nós temos muitas perdas qualitativas, né? Principalmente aí causadas, né, por micotoxinas, né? Então, nos grãos dos cereais, né? Então, que é o famoso DOM aí, né? Então, tem busca aí, em termos de genética, né, trazer os melhores materiais aí para resistência a essa doença também, né? Além de outras características aí bem importantes, né, que o agricultor valoriza bastante, como o tipo de planta, resistência a acamamento, resistência à germinação da espiga, né, uma série de fatores aí, né, uma melhor tolerância às umidades, né, para a gente estar entrando bastante forte com trigo na região sul do estado, aqui do Rio Grande do Sul, regiões mais úmidas, né? Então, tem uma necessidade grande da gente olhar, observar essas demandas, né? Então, a gente, como melhoramento, é uma empresa que tem muito mais ouvidos do que boca, né? Então, para que a gente possa ouvir muito mais as demandas, né? E falar menos do que a gente precisa, né? Então, ou seja, principalmente para a gente conseguir atender a demanda do agricultor, a demanda do consultor, da cooperativa, da indústria, né? Em termos de qualidade também, né? Então, a gente vem trabalhando aí muito alinhado, né? Então, como um intermediador tanto do interesse do agricultor com o interesse da indústria de alimentos, né? E essa questão da biofortificação já é um dos temas que a gente trabalha bastante aqui, né? É a qualidade de grãos, né? Então, a nutrição de grãos, né? Então, isso vem numa caminhada aí bem interessante, né? Além de outras demandas aí que surgem, né? De especialidades, né? Então, trigos diferentes. Agora, semana passada, ter uma ideia, Anderson, João, a gente fez o lançamento da primeira cultivar exclusiva para malte do Brasil, lá com a Agrária, né, que hoje é a maior maltaria do país, né? Então, ou seja, vem surgindo nichos de mercado, nichos interessantes de mercado aí com demandas específicas, né? Então, que a gente consegue, via qualidade, entregar um produto aí excepcional aí, né? E com certeza somar bastante aí dentro do mercado nacional. Que legal, Thiago. Que legal. Quando o assunto ele é bom, ele passa rápido, né? E assim já se passaram aqui um bom tempo aqui do nosso bate-papo. Anderson, gostaria de chamar você aqui novamente para você deixar aí uma mensagem final para os nossos ouvintes. João, a gente viu hoje que o melhoramento e a nutrição estão diretamente relacionados à maior produtividade, maior qualidade de grãos. E isso então mostra da importância desse trabalho, desses ajustes nutricionais e também estar trabalhando com genótipos de melhor potencial produtivo para obtermos maior produtividade, maior qualidade de grãos. E isso tudo vai, ao final, levar mais rentabilidade para o produtor, para a produtora rural e levar mais sustentabilidade para o negócio. Eu achei muito bacana a nossa conversa e passou rápido mesmo, hein, João? Beleza. Obrigado aí, Anderson, pela participação, obrigado pelas colocações. Tiago, hoje, né, quando a gente pega as agências de pesquisas, elas mostram que a gente tem na ordem de 6 milhões de estabelecimentos rurais no Brasil. Se você tivesse a possibilidade de colocar uma plaquinha na entrada de cada um desses estabelecimentos e deixar lá uma mensagem, para que todo dia que o agricultor fosse adentrar na sua propriedade, ele olhasse aquela mensagem, qual é a mensagem que você deixaria lá escrita, Thiago? Ótima questão, Anderson. Né? Hoje a gente fala muito em sustentabilidade do sistema produtivo, né? Então, hoje, dentro desses estabelecimentos, né,
tu bem citou, nós temos uma proporção muito grande de monocultivos, né? Então, ou seja, a agricultura trabalha somente uma cultura anualmente, né? E eu vejo, junto com sustentabilidade, eu coloco oportunidade, estar aberto a oportunidades, né? E a cultura do trigo é uma grande oportunidade, né? Que está aí, né? É uma das melhores alternativas que a gente tem, e principalmente para a gente não ficar, né, com a lavoura lá 6 meses parada, né? Então, ou seja, a gente conseguir construir renda aí em todos os meses do ano, né? Então, tudo isso, né? Sustentabilidade mais oportunidade, eu diria que se torna igual a rentabilidade. Então, essa conta matemática que eu gostaria de deixar para o agricultor como mensagem, né? Então, utilizando todas essas ferramentas, né? Genética, nutrição, manejo, né? Tudo isso é muito importante, né? E somada a tudo isso, o capricho, né? Então, a gente ter lavouras aí bem manejadas, a gente sabe o quanto melhor, vamos dizer assim, qualitativamente elas são, e quanto mais produtivas elas são. Então, trazendo aí resultado para o agricultor. Legal, Thiago. Para aqueles nossos ouvintes que queiram acompanhar vocês, queiram contactar vocês, como que eles fazem para encontrar vocês, seja na rede social ou seja na internet aí? Perfeito. Quem utiliza as redes sociais aí pode nos procurar no Instagram, né? Então, @biotrigogenética, assim como no Facebook também, Biotrigogenética. Temos o nosso site biotrigo.com.br. Quem quiser me seguir aí também, né? Tanto no LinkedIn, Facebook, né? Instagram, né? É @depaulitiago. Então, fiquem bem à vontade aí, né? A gente está sempre à disposição aí para trocar ideia, interagir e principalmente contribuir para a cadeia tritícola aí desse Brasilzão. É isso aí, nossos ouvintes. E dessa forma, a gente encerra mais um episódio do Plantcast. Não deixa de seguir a gente e acompanhar os próximos episódios. Até mais. Tchau, tchau. O Plantcast é uma produção da ICL, Impacto para um Futuro Sustentável.